Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história da série de drama e ficção científica russa, chamada DVA Roma. Alerta de spoilers a seguir. A série se passa na Rússia no ano de 2140, onde as mulheres tomaram conta do planeta e o transformaram em uma sociedade ultramoderna. Elas não vivem mais em cidades cheias, mas no campo, onde cada família possui uma vila. De fato, a tecnologia é tão moderna que uma governanta de inteligência artificial cuida de tudo. Elas medem a temperatura de seus donos, cozinham para eles, fazem shows de acordo com o seu humor e até projetam roupas novas. Como os homens não são mais a espécie dominante, coisas como ódio, violência e guerras foram erradicadas e a expectativa média de vida das mulheres subiu para 150. A protagonista do filme é Lisa, uma mulher de 50 anos que trabalha como professora de história em uma escola local. Uma manhã, enquanto ela assiste ao noticiário, uma mulher é vista protestando sobre um assunto polêmico. Ela quer que todas as mulheres tenham o direito de se reproduzir naturalmente com os homens e não por inseminação artificial. Lisa simplesmente se irrita com o noticiário e se prepara para o seu dia. Depois de um tempo, ela se dirige ao trabalho e nos é dada uma breve visão geral da sociedade, que depende fortemente da tecnologia, da bondade e da disciplina. As barracas de comida estão presentes perto das estradas, onde as mulheres podem desfrutar de refeições gratuitas. As chamadas de vídeo podem ser feitas com um clique e há multas por pequenos delitos, como colocar o lixo no caixote errado. A penalidade para tais ofensas é a dedução de pontos sociais, que também é considerada como moeda neste mundo. Além disso, se alguém é obediente e faz bem o seu trabalho, recebe pontos sociais de graça. Pouco tempo depois, Lisa chega ao seu local de trabalho, que é um vai-vem futurista que abriga alguns estudantes. Sem perder tempo, ela começa a aula com uma apresentação em vídeo que fala sobre a história da humanidade. Ela fala que desde o início da humanidade, os homens dominavam a sociedade, mas tudo isso trouxe ódio e violência. Décadas passaram, mas nada mudou. De fato, o mundo estava mergulhando em problemas mais profundos como o aquecimento global, o desmatamento, a guerra e assim por diante. Então, no ano de 2030, um conflito mortal entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte mudou tudo. Alguns cientistas de Pyongyang desenvolveram um vírus para destruir todos os homens das Forças Armadas americanas. Entretanto, o vírus rapidamente se espalhou para outras partes do mundo e dizimou 99% da população masculina. O vídeo continua. Ele mostra que depois que as mulheres assumiram o controle, elas lentamente começaram a reverter os danos feitos pelos homens. O aquecimento global começou a diminuir, os níveis de poluição diminuíram, os animais começaram a se multiplicar em número e, em geral, a Terra começou a se tornar um lugar melhor para se viver. O vídeo também menciona que o nascimento de meninos tornou-se extremamente raro e aqueles que crescem são realocados em uma parte dilapidada da cidade, onde a tecnologia ainda é primitiva. Aqui ficamos sabendo que a população masculina é vista como selvagem, eles têm pouca inteligência, são imundos e estão sempre atrás de duas coisas: relações sexuais e violência. Uma vez terminada a apresentação, Lisa leva as meninas para o limite da colônia, de onde elas podem ver o lugar em que vivem os homens. Após a queda dos homens, as cidades foram transformadas em favelas. Em seguida, somos levadas a uma favela próxima, que é o lar de um grupo de primatas. Com um uso muito limitado de tecnologia e etiqueta, suas vidas são muito simples. Podemos até ver algumas fêmeas, provavelmente algumas rebeldes que não conseguiram se adaptar à sociedade futurista. Entre os homens vive um tipo de aparência normal chamado Gera, que é virgem. Tudo o que ele quer é ter sexo, mas ao mesmo tempo ele é muito prestativo e atencioso com os outros. Há também um bruto masculino chamado Barão, que atua como líder da favela. Ele está farto da sociedade matriarcal e quer iniciar uma revolta. Em um de seus discursos, ele menciona os 100 anos de história da favela. Há várias décadas depois que as mulheres conquistaram o mundo, os homens eram tratados como animais e até mesmo usados como gado. Mas um dia, o corajoso avô do barão escapou da sua sociedade e veio para a cidade, onde começou a construir as favelas a partir do zero. Ele até trouxe algumas mulheres com ele para se reproduzirem. Enquanto todos ouvem o discurso com grande interesse, Lisa chega com os seus alunos. Acontece que ela as trouxe em uma visita de campo para ver os homens.
como se fosse um zoológico. Como era de se esperar, os homens estão enfurecidos em verem a si mesmos sendo tratados como animais. Depois de um tempo, quando Lisa e uma estudante chamada Maria chegam a uma área restrita, Guerra se aproxima delas. No calor do momento, ele também beija Lisa de repente, e apanhada de surpresa, ela apita para afastar Guerra, mas também acaba atraindo a atenção de outros homens que chegam ao local e prendem as meninas. Pouco tempo depois, o barão organiza uma competição de tapas, onde aquele que ganhar pode procriar com as mulheres. Preocupado com o bem-estar delas, Guerra decide participar, mas para sua preocupação ele é colocado contra um gigante. Felizmente, quando o gigante balança sua mão violentamente, Guerra se atira para baixo, fazendo com que o barão seja nocauteado. Tomando isso como uma oportunidade perfeita, as mulheres fogem, enquanto Guerra corre para a casa do seu avô. Na cena seguinte, um ônibus para pegar algumas baterias. Depois que ele começa a se mover novamente, surpreendentemente, Guerra sai de um dos barris de bateria. Isto surpreende o dono do ônibus, Julius, que também é um homem. Julius é um detentor de sementes, cuja única tarefa é liberar sêmen e engravidar as mulheres. Os detentores de sementes são os únicos machos a quem são dados os privilégios e o respeito diante das mulheres. Surpreendentemente, Julius nunca teve um amigo fora do trabalho, mas ele acha Guerra interessante e o deixa ficar. Os dois conversam por um tempo e Julius bebe até mesmo a bebida especial do selvagem, chamada Moonshine, mas infelizmente ele fica tão bêbado que acaba pulando do ônibus. Agora, com os homens do barão atrás dele, Guerra pensa em um plano. Ele veste a fantasia de Julius e finge ser o novo guardião das sementes. Um tempo depois, o vai-vem chega a uma colônia chamada Two Hills e uma barreira invisível se abre para deixar o guardião das sementes entrar. Nervoso, Guerra desce e uma mulher lhe dá um passeio pela cidade. Ao longo do caminho, várias mulheres o cumprimentam animadas. Lisa também está no meio da multidão, mas ela não percebe que Guerra está ali. À noite, Guerra faz um juramento mordendo a maçã sagrada em frente à TV ao vivo, prometendo reproduzir bebês saudáveis e inteligentes. Depois, ele é levado ao seu quarto para descansar, mas sendo virgem, Guerra afirma que quer começar a trabalhar imediatamente. Assim, um trabalhador o acompanha dentro da câmara de reprodução, onde uma mulher obesa de meia-idade chamada Berta dá as boas-vindas a ele. Depois disso, é lhe dito para sentar-se e um tubo é ligado ao seu membro, que começa a ordenhá-lo. No início, Guerra hesita em prosseguir com o processo, mas logo começa a ter visões de Lisa e finalmente se acalma. Surpreendentemente, por outro lado, Lisa também não conseguiu tirar Guerra da sua mente e continua pensando nele o tempo todo. Na manhã seguinte, Guerra é apresentado à base de reprodução, onde os guardiões das sementes, como ele, são atendidos por mulheres bonitas. O dia inteiro, os meninos são mimados, alimentados com pratos deliciosos e massageados para mantê-los em forma e felizes. Deslumbrado com todas as meninas ao seu redor, Guerra fica excitado e se dirige ao banheiro para se aliviar. Entretanto, quando ele faz isso, um alarme dispara na base. Acontece que o alívio é proibido na colônia Two Hills, porque todas as sementes devem ser aproveitadas. Para piorar a situação, apenas pensar em relações sexuais também é ilegal, e aquele que tem tais sentimentos é expulso. Em outro lugar, Lisa e sua família, que consiste em sua mãe, Polina, e a sua avó, Anya, estão na corte local. Acontece que a estudante de antes, Maria, disse às autoridades que ela foi brevemente apreendida pelos primatas. Assim, ela e Lisa são julgadas na corte para verificar se são culpadas. Nervosa, Lisa se abre para sua melhor amiga Tânia, que foi beijada por um primata, mas ela lhe diz para ficar calma porque ninguém vai ficar sabendo disso. Logo começa o julgamento e a mãe de Maria, Vivian, que por acaso é uma vereadora de alto escalão na colônia, tenta colocar toda a culpa em Lisa. Entretanto, Lisa não fica quieta e revela que eles foram para as favelas a pedido de Maria. Ela até mostra imagens de vídeo da sua empregada de inteligência artificial que comprovam o que ela disse. Com isto, Lisa está prestes a provar a sua inocência, mas logo depois, a sua melhor amiga Tânia é expulsa e diz a todos que ela foi beijada por um selvagem. Ao ouvir isto, todos ficam chocados e o juiz castiga Lisa com 80 horas de serviço comunitário, enquanto Tânia é recompensada com 20 pontos sociais pela sua honestidade. Em outro lugar, Julius de alguma forma tropeça nas favelas, onde é abordado pelo avô de Guerra. O velho decide ajudá-lo, mas somente se ele mantiver a sua identidade em segredo, e não tendo escolha, ele concorda. Mais tarde, ele é levado ao barão, que está no bar local. Julius tenta ser simpático, mas o barão o ridiculariza, torcendo o dedo. No mesmo dia, Julius recebe um corte de cabelo para que ele fique mais apresentável. Logo, uma senhora que está claramente apaixonada pela sua boa aparência se aproxima dele para tratar do seu dedo. Infelizmente, o barão percebe isso e fica com inveja. Ele ordena a um de seus guarda-costas, o gigante,
para confrontar o forasteiro e cuidar dele. Sem qualquer hesitação, o gigante o obriga e ele desafia Julius a uma briga de tapas. Mais tarde, os preparativos para a luta são feitos e toda a comunidade se reuniu para testemunhar o evento. Logo a luta começa e o gigante vai primeiro. Ele esbofeteia Julius com toda a sua força e o derruba, mas para surpresa de todos, ele se levanta de novo. Então ele lhe dá um golpe letal que derruba o gigante. Enquanto isso, Berta leva todos os guardiões das sementes para passear. Durante a viagem, Gera se cansa de todas as regras que eles têm que seguir rigorosamente. Por exemplo, se um detentor de sementes quiser peidar, ele tem que pedir permissão e entrar numa cápsula de peidos para fazer a escritura. Depois de um tempo, o grupo chega a uma estátua que parece ser de Greta Thunberg. Acontece que ela é considerada como uma deusa nesta terra. Enquanto todos estão ocupados rezando, Gera reúne alguns de seus colegas e os encoraja a se divertir. 3 dos rapazes concordam e juntos eles se aventuram no mar próximo para pescar. Lá, os rapazes notam que Gera tem pernas peludas, algo que é proibido dentro de Two Hills. Eles também descobrem que ele tem um isqueiro, o que é considerado uma arma perigosa. Entretanto, ao invés de desconfiar, os caras gostam da natureza rebelde de Gera e o consideram um modelo a ser seguido. Com isso, o grupo captura alguns peixes e aproveita a noite. Até que um alarme de incêndio nas proximidades começa a disparar e explode seu disfarce. Assim, eles são condenados a um dia inteiro de visita ao centro de educação. Na manhã seguinte, como Gera está tendo uma de suas massagens regulares, sua massagista é subitamente substituída e a nova é revelada como sendo nada mais nada menos que Lisa. Acontece que ela foi enviada para servir na base de reprodução como castigo. Tanto Gera quanto Lisa estão chocadas ao se verem, mas mesmo assim não dizem nada. Mais tarde, os 4 tratadores de sementes que antes violavam os protocolos da comunidade são trazidos ao centro de educação. Lá eles são submetidos a uma lavagem cerebral com várias apresentações que certificam que as mulheres são a raça superior e que os homens devem ser dominados. As apresentações também endossam outros clichês ilegais da sociedade, como ter relações sexuais ou mesmo pensar sobre isso. Durante o tour, Lisa e a sua avó Anya também estão presentes. Lá, ambas observam Gera de longe e riem da sua falta de jeito. No entanto, Anya, que é um pouco antiquada e despreza as últimas regras, o acha bonito. Ela também diz à sua neta para manter a identidade dele em segredo. À noite, depois que o grupo chega em casa, Gera reúne os seus companheiros de semente e os faz entender que, ao contrário do que aprenderam hoje, ter desejos eróticos é completamente normal. Isso irrita tanto um dos rapazes que ele confronta Lisa e a pede para se despir. Mas antes que as coisas fiquem fora de controle, Gera intervém e manda o cara embora, salvando Lisa pela segunda vez. Mas ao invés de agradecer, Lisa lhe dá 30 minutos para fugir, ou então ela vai expor o disfarce dele para as autoridades. Enquanto isso, nas favelas, Julius começou a ganhar um pouco de adeptos. Enraivecido por um forasteiro estar tentando usurpar o seu poder, o barão ordena que alguns de seus homens, incluindo seu braço direito, Ratazana, acabem com Julius. Seguindo o plano, o grupo, junto com Julius, dirige-se a uma loja de departamentos abandonada, sob o pretexto de procurar alguns suprimentos. Surpreendentemente, Julius é muito bom em seu trabalho e ele consegue extrair alguns itens alimentares valiosos. O grupo fica ainda mais impressionado quando Julius consegue sozinho frustrar um grupo inimigo que acreditam que o álcool é a raiz de todo o mal. Como resultado, eles decidem poupar a sua vida e levá-lo de volta para as favelas. Enquanto isso, é revelado que a vereadora Vivian não é uma santa, afinal de contas. Ela é vista tendo um momento íntimo com o líder da favela, o barão. Na manhã seguinte, Vivian compara fotos do novo lote de guardadores de sementes e eventualmente descobre que o verdadeiro Julius está faltando. Pela informação do barão durante o seu encontro ontem à noite, ela também descobre que o impostor é um primata que escapou das favelas. Sem perder tempo, ela ordena ao seu assistente que faça soar um aviso de emergência em toda a colônia. Enquanto isso, assustado, Gera tenta fugir do local, mas é parado pela barreira invisível. Deixado sem escolha, ele volta dissimuladamente para dentro da colônia. Quando os alarmes de emergência disparam, ele nota Lisa e pede ajuda a ela. Como era de se esperar, Lisa não quer ter nada a ver com isso, mas quando Gera a lembra das vezes em que ele veio em seu auxílio, ela concorda. Logo, os policiais começam a invadir o local, então Lisa foge com Gera. Infelizmente, enquanto eles fogem, a sua ex-melhor amiga Tanya os pega em flagrante. De volta às favelas, enquanto o barão chega ao bar para tomar uma bebida, ele é levado de surpresa para ver Julius vivo. Ele pergunta com raiva aos seus homens por que eles não o executaram.
executaram, e o seu braço direito responde que Julius é um homem bondoso que salvou as suas vidas. À medida que o confronto acalorado continua, Julius dá um passo adiante e exige uma democracia. Ele afirma que todos os moradores do local merecem igualdade de oportunidades e que as suas vozes devem ser importantes. Todas as pessoas dentro do bar também começam a cantar para ele, e assim, sem opções, o barão decide conduzir uma reunião amigável. Os dois se reúnem mais tarde nos aposentos pessoais do barão e conversam sobre suas opiniões. Julius quer que todas as pessoas tenham livre-arbítrio enquanto o barão quer oprimi-las para sempre. Mas finalmente os dois acabam se contentando com uma eleição, cujo vencedor será o líder das favelas. Após a partida de Julius, um barão preocupado chama Ratazana para o seu quarto e ordena que ele faça parte das eleições. Ele acredita que se 3 homens concorrerem, os votos serão divididos e Julius terá uma chance menor de vencer. À noite, a cerimônia de votação é iniciada e todos os moradores das favelas votam um a um. Quando os resultados são declarados, o barão recebe apenas um voto, mas para surpresa de todos, a Ratazana vence a eleição com 18 votos contra 16 de Julius. Acontece que a maioria das pessoas ainda não confia no Julius, considerando o fato de que ele é um forasteiro. Em outro lugar, sem ter para onde ir, Lisa traz Gera até a sua casa, onde a sua avó, Anya, tenta pensar em uma maneira de ajudá-lo a fugir. Infelizmente, antes que ela consiga elaborar um plano, a assistente de Vivian chega à porta para inspecionar. Antes de deixá-la entrar, Anya rapidamente tranca Gera, Lisa e também um gato de estimação dentro do armário. Aqui é revelado que manter animais em cativeiro, ou até mesmo tê-los como animais de estimação, é ilegal em Two Hills. Logo, a assistente de Vivian entra na casa e começa a procurar os criminosos. Ela revela que Tanya viu o selvagem, vulgo Gera, fugindo com Lisa. Então ela pressiona a Anya para falar a verdade, mas ela se mantém firme e mente que não os viu. Pouco depois, a assistente está prestes a sair, mas logo em seguida, o gato espirra dentro do armário, revelando o esconderijo de todos. Mas antes que ela possa informar Vivian sobre isso, Anya lhe dá um tapa na cabeça e a nocauteia. Agora, com o tempo se esgotando, Anya traz uma motocicleta e diz a Gera para levá-la, pois um veículo que viaja a uma velocidade de 80 km por hora pode penetrar a barreira invisível. Ela também ordena que Lisa fuja com ele, pois ela também se tornou uma criminosa procurada na colônia. Obedecendo a ordem, os dois partem em sua viagem e Gera acelera a moto para ultrapassar a marca dos 80 km. Felizmente, o plano funciona e os dois são capazes de penetrar a barreira invisível. O impacto desintegra a motocicleta e rasga suas roupas, mas o bom é que eles trouxeram algumas roupas extras junto com eles. Agora, sem ter para onde ir, Lisa é obrigada a seguir Gera. À noite, os dois acendem uma fogueira e dormem juntos. Na manhã seguinte, Gera pega um esquilo e o cozinha como café da manhã. Mas infelizmente, Lisa, que viveu toda a sua vida comendo vegetais e arbustos, fica aterrorizada com a visão de um animal cozido. E o episódio termina quando Lisa grita em voz alta, atraindo a atenção de alguns homens que estão nas proximidades. Obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.